Olá, estamos hoje chegando no nosso quarto momento da nossa série de mensagens, de ministrações por tema virtudes. E hoje iremos falar sobre a simplicidade. Na semana passada falamos sobre a temperança e hoje iremos focar nessa virtude que também tem nos faltado nessa nossa sociedade dita pós-moderna, contemporânea, de que eu creio que avançamos e muito em relação a muitas coisas, avançamos na comunicação, avançamos no mundo da linguagem, avançamos em tecnologia, avançamos aí em meios de transporte. Somos hoje uma geração muito mais avançada, muito mais evoluída sobre vários aspectos, mas de alguma forma retrocedemos quando o assunto são virtudes humanas. E uma das virtudes que certamente tem nos faltado e retrocedemos muito no que tange essa virtude, é a virtude da simplicidade. Ok, eu quero ler um texto, está no livro de Salmos, capítulo 51, versos de 10 a 12, diz assim a palavra: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Que coisa interessante o que Davi pede aqui para Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Nós não podemos, de maneira alguma, entender um texto sem o seu contexto. O contexto do Salmo 41 é um momento em que Davi vai fazer reparação da sua vida por causa de um erro que ele havia cometido. Era um momento de repensar a sua vida, de repensar as suas escolhas, de repensar a sua postura diante da vida. Davi havia se envolvido num adultério, Davi havia dado uma direção para assassinar o marido desta mulher, Davi havia omitido a gravidez que ele havia tido com esta mulher, essa mulher fica grávida, e diz a palavra de Deus que ele então começa a armar um monte de coisas para lubridiar o povo, lubridiar as pessoas, enfim, ele constrói ali um mundo de pecados para sustentar aquela aventura amorosa com Betseba. No entanto, a palavra de Deus vai nos mostrar que chega um momento em que Davi é colocado diante da verdade. Deus usa um homem chamado Natã, e Natã vai colocar o dedo na ferida, vai usar ali de uma ilustração, de uma situação, e Davi então se coloca diante daquele momento, né, como alguém que estava pronto para recomeçar. Porque ao ouvir que Deus estava tratando com ele, ele se coloca novamente no caminho da humildade e da simplicidade. A Bíblia vai dizer que a opinião de Deus a respeito de Davi é uma opinião de alto nível. A Bíblia diz que, ao olhar para Davi, Deus diz: este é um homem segundo o meu coração. Como uma pessoa que erra pode ser um homem segundo o coração de Deus? Bom, e é isso que vai certamente tornar tão rica a experiência de Davi, e isso vai trazer para nós lições preciosas. Davi não é um homem segundo o coração de Deus porque ele errou, mas porque ele teve simplicidade e humildade para sair do erro. E nós temos pecado quando o assunto é simplicidade. Aliás, a quebra da simplicidade levou Davi ao erro. Existem vários argumentos por que Davi adulterou. Uns falam que é por causa da ociosidade, que é o argumento mais apropriado, porque todos estavam na guerra, ele estava no palácio, parado. Outros vão falar da luxúria, que não foi tratada no coração de Davi, enfim. Mas eu quero aqui trabalhar um aspecto, apenas um aspecto, que foi a quebra da simplicidade. Davi perde a simplicidade. Ele era um menino da roça, acostumado com o pastoreio do rebanho do seu pai, um menino simples, e de repente agora ele está no lugar de rei. E ele esqueceu as suas origens, ele esqueceu quem ele era, ele se perde completamente, e é nesse momento em que ele se coloca fora do caminho da simplicidade, que perde vista ou não consegue mais observar as suas origens, os seus valores, os seus princípios, quebra então com a simplicidade, porque agora ele estava no lugar do mando, no lugar do domínio, de dominação, ele era rei, então ele podia ter quem ele queria, fazer o que ele quisesse, sem condenação. Mas ele esqueceu, momentaneamente, de que existe Deus na terra, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que é justo,
um Deus que nos cobra por nossas escolhas e aí por diante. Então o Salmo 51 é um momento de reparação de Davi, em que Davi retoma o princípio da simplicidade. Há um texto de Gregório Magno que diz o seguinte: na prosperidade o homem esquece aquilo que é. Davi havia prosperado e agora ele esqueceu quem ele era. Esqueceu quem era o seu pai, esqueceu os seus valores, esqueceu o seu chamado, esqueceu a sua origem simples, menino da roça, da fazenda, ele esqueceu isso. E é isso que a Gregório Magno está falando, que na prosperidade o homem esquece quem ele é, esquece suas origens, perde a sua simplicidade. Não é pecado ficar rico, não é pecado ter dinheiro, não é pecado possuir coisas. O grande problema é quando nós nos perdemos em relação a essas conquistas e perdemos também a simplicidade. O que eu estou dizendo aqui? O que é simplicidade? Simplicidade é não esquecer, por exemplo, que eu sou gente. Não esquecer que eu tenho amigos, porque tem gente que fica rica e esquece que tem amigo, esquece que tem família, e ela então vive em torno de um projeto pessoal particular de enriquecimento. A simplicidade me coloca diante da vida sem esquecer o que é a vida, oportunidade de Deus, e sem fazer com que eu esqueça quem eu sou. Sou um ser humano, sou pó. Eu vim do pó, vou voltar para o pó. Um dia Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, num processo de provação, testando ali a fé de Jó. A Bíblia diz que Jó perde tudo. Ele diz: eu vim nu do ventre da minha mãe, eu tornarei para lá nu. Deus tirou, Deus me deu, Deus levou, Deus seja louvado. Mas é interessante que normalmente nós temos muita dificuldade, mas muita dificuldade para lidar com a prosperidade. Se nós prosperamos, foi Deus que abençoou, então nós não podemos perder o foco. O foco é: eu ainda sou pó, eu ainda sou gente, eu ainda adoeço, eu ainda posso ter minhas impotências, eu ainda posso ter as minhas fragilidades, eu não deixei de ser humano porque agora prosperei, não deixei de ser gente porque agora tenho dinheiro. Esse é um raciocínio que precisa prevalecer. Perdemos a simplicidade, as pessoas estão tendo mais oportunidades de trabalho, muitos estão ganhando mais dinheiro, estão possuindo coisas, carros, motos, a títulos de clubes, enfim, estão tendo mais coisas e estão se perdendo, esquecendo as suas origens, seus valores, estão esquecendo seus princípios mais primários e esquecendo ali o seu berço, de onde vieram, quem foi o pai, quem foi a mãe, os amigos da infância, enfim, perdendo o caminho da simplicidade. Tem uma frase de André Gide que diz o seguinte: André vai afirmar: tudo o que somos incapazes de dar nos possui. Quando perdemos a simplicidade, também perdemos a capacidade de dar, de ofertar, de compartilhar, de doar. E diz aqui esse texto que tudo que somos incapazes de dar, né, também isso nos possui. Se eu não sou capaz de compartilhar alguma coisa, aquilo me possui. A perda da simplicidade me leva a ser possuído pelas coisas, possuído pelo poder, possuído, né, pelo nome, pelo status social. Acabo sendo possuído por muitas coisas. E aí é um grande problema, porque em algum momento a vida vai bater firme conosco em cima dessa tecla. Você ainda é pó, você ainda é gente. Chega um momento em que ficamos enfermos, chega um momento que podemos ter uma crise na família, podemos ter prejuízos financeiros, podemos perder aí, de repente, o bom nome, enfim, as perdas aparecem na vida e aí nós chegamos à conclusão: ainda somos pó. Aí é a hora de repensar. No entanto, eu creio que podemos evitar essa dor se nós mantemos a nossa vida no caminho da simplicidade. Davi vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Em outras palavras, está dizendo: Senhor, meu coração não é um coração pronto. Criar aqui é fazer do nada, ou seja, é uma ação que só pode ser de Deus. Não é transformar um coração, é criar outro coração. E nós podemos pedir: Deus, cria em nós um coração simples. Cria em nós um coração que caminha na simplicidade. Não me permita esquecer as minhas origens, não me permita esquecer a minha família, meus amigos de infância, não me permita esquecer de onde eu vim. Eu não cheguei aqui do nada, tem luta, tem tempo de luta, de batalha, as conquistas vieram debaixo de muita luta. Não me deixe perder de vista essas questões que marcaram a minha vida.
A simplicidade é um valor que marcou a vida de Cristo. Cristo foi simples, tendo tudo, soube repartir, tendo tudo, não foi possuído por nada, tendo tudo, sendo Senhor dos céus e da terra, foi servo. Ele mostrou para mim e para você que é possível o caminho da simplicidade. Conhece pessoas que prosperaram e perderam a simplicidade? Isso é um problema gravíssimo. Conheço também pessoas, não muitas, algumas, poucas pessoas, que viveram momentos exitosos na vida, cresceram, prosperaram em vários sentidos, mas mantiveram a simplicidade. Algumas moram no mesmo endereço, algumas mantêm os mesmos amigos, mantêm os mesmos vínculos, falam do mesmo jeito, são as mesmas pessoas, vestem o mesmo tipo de roupa, são simples. Apesar de terem avançado na vida, não perderam a simplicidade de coração, de alma, a simplicidade no jeito de viver. É preciso simplicidade. Nós perdemos isto. Somos uma geração muito sofisticada, a ponto de não conseguirmos mais ser simples. Mas a simplicidade é uma virtude. É muito bom quando nós não perdemos de vista esse princípio. Virtude é uma dádiva de Deus. Peça para que o Senhor te torne uma pessoa mais simples. A falta de simplicidade te leva ao orgulho, à soberba, à vanglória, te leva a ser senhor da própria verdade, de não ouvir ninguém. É preciso o retorno à simplicidade e que Deus nos ajude a reencontrar esse caminho. Precisamos ser simples, como o nosso Cristo foi. Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Em nome dEle nós invocamos isto, precisamos disto, gritamos por isto. Deus, dá-nos simplicidade. Amém.